Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, porque se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro da oitava de Natal, hoje nós celebramos os santos inocentes. As crianças, muitas crianças, que foram mortas justamente por causa do ódio de Herodes. Herodes estava pensando que Jesus tinha vindo para ocupar o trono dele, o lugar, o governo dele, a ação dele de governante. Criou isso na cabeça dele. E como os magos que foram conduzidos pela estrela e chegaram em Jerusalém e indo em busca do lugar onde Jesus havia nascido, ele vai e pergunta a Herodes. E Herodes, na malícia, fala para os 3 reis magos que eles deveriam, então, ao encontrar esse menino, que avisasse a ele, porque ele também iria adorá-lo. Mentira pura, conversa fiada. Mas antes de tudo, Herodes foi consultar os conselheiros para saber a respeito desse nascimento, desse rei que iria nascer. E falaram realmente que nas profecias se dizia que ele ia nascer em Belém. Então Herodes tomou essa decisão e pediu que os 3 reis magos pudessem dar notícia do local. E é interessante que quando os 3 reis magos chegam ao local e fazem a adoração a Jesus, e ali eles oferecem o ouro, incenso e a mirra, e nós vamos ver isso no dia da Epifania. O anjo, como nós acabamos de dizer, disse que não era para eles voltarem lá para Herodes, não, que eles deveriam tomar um rumo diferente e retornarem para os locais aonde eles tinham vindo. Herodes, como nós vimos aqui no Evangelho, ficou furioso e mandou, meus irmãos, matar todas as crianças menores de 2 anos para ele ter garantia de que realmente ele havia assassinado Jesus. Vocês veem que aquela profecia que Simeão havia dito, que uma espada iria transpassar o coração
da Virgem Maria. E também ele disse que Jesus seria um sinal de contradição, já começa a se realizar ali no nascimento de Jesus. Que coisa! Vamos imaginar aí o local aonde você mora, a cidade onde você mora e as cidades vizinhas. E de repente chega soldados nas casas onde existem mães com seus bebês nos braços, amamentando e cuidando ali dos seus bebês, na alegria de poder ter tido um filho, e de repente o que é que acontece? Entram soldados e, sem nenhum escrúpulo, tomam essas crianças dos braços das mães e começam a matar ali na frente dos seus pais, na frente dos seus irmãos. Foi isso, meus irmãos, que aconteceu ali na Judéia. Então, imaginemos aqueles soldados indo em Jerusalém, nas casas, as mães com seus filhos, com seus bebês, também em Belém, lá em Karen, onde havia nascido João Batista. Que carnificina! Que coisa terrível! Herodes, na verdade, é a personificação do próprio diabo. O diabo, ele, depois Jesus vai dizer no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para roubar, destruir e matar. E ele tentou matar nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda não tinha chegado a hora de Jesus se entregar para nos redimir e nos salvar, morrendo na cruz. E aí a profecia de Jeremias, que está dizendo no evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 2, do versículo 13 até o 18, que em Ramá, as suas mães choram os seus filhos. Que coisa terrível. Que coisa lamentável, meus irmãos. É algo que não dá para compreender. Mas Herodes, furioso, e eu digo, a personificação do próprio diabo, querendo matar Jesus, matou muitos outros. E a igreja coloca essas crianças como os mártires, que na verdade houve uma proteção. Essas pessoas, eles mataram essas crianças e Jesus, graças a Deus, o anjo também falou para Nossa Senhora e para José para eles irem embora, porque Herodes estava querendo matar. Que coisa terrível. Naquele filme antigo chamado de Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, ali nós vemos a demonstração de como aconteceu isso. É algo assim, meus irmãos, muito terrível, muito terrível. Ali nós vamos vendo aqueles soldados descem do cavalo com as espadas nas mãos e arrancam os filhos dos braços de suas mães e levam para matar, para serem matados, para serem mortos. E nós sabemos, meus irmãos, que cada criança que nasce, desde que não venha a acontecer algo como uma doença ou alguma fatalidade que levam elas à morte, cada criança é um substituto de um adulto, de um idoso, de uma outra pessoa, para que
neste mundo venha acontecer a procriação. Cada criança que nasce é um adulto de amanhã que um dia vai se unir, um homem e uma mulher, e vão dar novos filhos para Deus. Enquanto os outros, que já estão numa fase, vamos dizer assim, adulta, idosos, deixarão esse mundo para ir ao encontro de Deus. É claro que você poderia ficar transtornado, apavorado, vendo uma situação dessa. É óbvio. Imagina você vendo esses soldados entrando nas casas e matando as crianças ali diante dos seus próprios olhos. Muitas pessoas iriam até desmaiar por não conseguir suportar uma coisa dessa. Mas eu sei que você poderia estar dizendo que coisa terrível. Mas, meus irmãos, essa carnificina, ela continua. E ali não é só na região da Judéia, é em todo o mundo. As crianças que são abortadas é a mesma carnificina. As crianças que são abortadas é a forma também do demônio, do diabo, expressar o seu ódio aos filhos de Deus. E aqui quando nós constatamos, aí pelas notícias, pelos jornais, nós acabamos sabendo que são milhares de crianças que são abortadas diariamente em todos os países. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, pelo menos por parte de nós católicos. Um católico não pode aceitar de maneira nenhuma essa questão do aborto. Já é da natureza humana não aceitar. Mas nesse mundo paganizado, infelizmente, tem muitas pessoas que agem como Herodes e vão matando crianças no seio materno. É interessante que essas pessoas têm a capacidade de fazer uma coisa dessa porque elas não veem. Por exemplo, se um ser humano chegasse e pegasse uma faca e fosse enfiar numa criança, meu Deus do céu, que transtorno! Ninguém aceitaria. Até mesmo essas pessoas que acham que o aborto deveria ser algo normal, até essas pessoas vendo uma situação dessa, eles não iriam permitir. Mas quando se trata de acontecer isso dentro do ventre, ali no útero de uma mulher que não está à vista, ninguém vê, aí as pessoas acabam achando que é possível fazer isso. Como se dentro do ventre ali, no útero daquela mulher, como se ali não fosse uma vida que está ali, um ser humano que está se formando dia após dia até o nascimento. Nós não podemos aceitar. Mas por que nós não podemos aceitar essa eliminação de filhos de Deus no ventre de suas mães? Porque Deus deixa bem claro o mandamento: não matarás.
E aqui Deus não está se referindo, não matarás simplesmente como se fossem os animais. Não, é ser humano. O ser humano, ninguém pode matar. Não se pode matar. Ninguém pode matar uma pessoa que não pode se defender. Uma criança não tem como se defender. Uma vez eu estava com uma pessoa e ela dizia assim, ela com uma criança nos braços, e ela dizia: mas padre, como é que pode uma pessoa chegar e matar uma criança dessa? Como pode um homem ou uma mulher ir pegar uma criança dessa inocente e violentá-la sexualmente? Como pode a criança que traz tanta alegria, a criança que nos traz tanta inocência? E hoje, neste mundo paganizado, onde as pessoas agem mais como se fossem animais, porque nem no mundo animal isso aí poderia acontecer, porque você vê no mundo animal, ai da pessoa, do ser humano, outro animal que se aproxima de uma criança, desculpa, que se aproxima de um filhote e tente ameaçá-lo. Você vai ver, a mãe, a fêmea, já vai em cima para defender. Vou dar um exemplo bem simples. Vai lá mexer nos pintinhos para você ver o que é que vai acontecer. A galinha não quer nem saber se é ser humano, se é animal, ela avança, porque é o instinto protetor. Ela precisa proteger os pintinhos, os filhotes dela. E nós, seres humanos, que temos esse instinto e, além de tudo, nós ainda pensamos como nós podemos agir de forma diferente. Não podemos. Nós temos inteligência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não pode acontecer entre nós, de maneira nenhuma. Hoje, no dia dos Santos Inocentes, meus irmãos, rezemos. Rezemos por essa mãe ou esse pai que está inconformado com essa gravidez e está querendo tirar a vida daquela criança, às vezes porque foi feito os exames lá e viram que aquela criança ela pode nascer com algum problema e os médicos, infelizmente, disseram que seria melhor já interromper a gravidez e os pais já estão querendo fazer isso. Vamos rezar e pedir a graça a Deus que essa mãe leve essa gravidez até o fim. E se essa criança nascer com algum problema, que ela cuide até o dia que Deus levar. Uma vez eu estava no aeroporto e eu já contei isso muitas vezes, estava vindo de Cuiabá, depois de um encontro que eu havia realizado, e vinha uma mãe com uma criança nos braços, uma criança com problemas, ela não falava direito, não andava. Essas paralisias que acontecem na criança. E a mãe, na maior alegria, ela se dirigiu a mim. Ela veio diante da minha pessoa e disse assim: Padre, esse é meu Jonas. Que alegria, Padre, o meu Jonas. Como eu amo o meu Jonas, como eu gosto do meu Jonas. O senhor poderia dar uma bênção no meu Jonas? E ali, eu também, naquele momento de alegria, eu abençoei e disse simplesmente para a mãe: cuide do seu Jonas. Ah, Padre, a minha alegria é cuidar do meu Jonas.
Para aquela mãe não importava como aquela criança estava. O que importava para ele é que era o Jonas dela, era o filho dela. Não importava se o filho estava com aquele monte de problema, ela queria era se doar, se entregar inteiramente ao seu filho Jonas e dar a vida pelo Jonas. Que coisa maravilhosa! Vamos amar, meus irmãos, as crianças, as que estão no ventre, as que estão se formando no ventre da mãe, as crianças que já nasceram e as crianças que estão crescendo. Vamos amar a todas, porque em um determinado momento da vida de Jesus, quando os apóstolos quiseram impedir as crianças de chegar perto de Jesus, Jesus disse: não impeçam as crianças de virem a mim, não impeçam, porque delas é o reino dos céus. Que tenhamos um coração de criança e no dia que essas crianças inocentes morreram simplesmente por uma inveja de Herodes, achando que Jesus ia ocupar o lugar dele. Jesus não veio ocupar o lugar de ninguém. O reino do Senhor não é deste mundo. Que essas crianças que agora estão diante de Deus, elas intercedam por todas as crianças que estão nos ventres de suas mães. E digo para você que é mãe, não tenha medo de ter filhos. Não, você que é casado, não impeça de ter filhos. Nada de usar o DIU, nada de contraceptivos, nada disso. Gerem filhos, porque quando vocês geram filhos, vocês geram para Deus. Parabéns para as mães que passou na cabeça dela de fazer isso e graças a Deus não fizeram. Parabéns. E você que talvez esteja numa situação semelhante agora, não faça isso. Porque essa criança, ela é muito amada por Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, neste ventre, aonde esta criança está sendo gerada, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Natal!